Um bom dia a todos e todas vocês. Eu começo pedindo desculpas, acabei me atrasando em chegar aqui. Está tendo um certo terremoto no dia de hoje. Não é o primeiro, talvez não seja o último, né? Desde que eu assumi a secretaria, eu já fui derrubado várias vezes. E eu só, a título de introdução, quero dizer a vocês o seguinte: quando eu recebi o convite de assumir a SME, primeiro eu fiquei muito surpreso. Eu não pleiteei de nenhuma maneira, eu já não falava com o então senador, hoje prefeito, há muito tempo. O convite foi feito no final do ano, e antes de aceitar, eu ponderei muito no meu coração uma questão. Eu sempre achei que, numa sociedade ideal, utópica, né, só deviam ter acesso ao poder ou a partes do poder, né, pessoas muito desapegadas do poder. Porque as pessoas que chegam ao poder e se apegam ao poder só fazem bobagem, tá certo? Então, antes de aceitar assumir a secretaria, eu consultei meu coração se eu era capaz de assumir essa função, né, de maneira responsável, dedicada e, ao mesmo tempo, desapegada, no sentido de não transformar isso numa questão vital, né? E é assim a minha atitude. Quer dizer, eu estou na secretaria, eu quero continuar na secretaria, porque seria uma irresponsabilidade assumir, mas ficar dizendo, eu estou, mas saio, eu entro, não é para isso que eu estou aqui. Eu quero continuar porque acredito no trabalho que nós estamos fazendo, mas quero dizer claramente que eu não tenho apego ao poder, tá certo? Não estou aqui para fazer carreira política, não sou filiado a nenhum partido, não vou me filiar, não vou me candidatar, não estou aqui por dinheiro, eu recebo menos na secretaria do que eu recebia antes de vir para cá e posso voltar a receber se eu sair dela, de modo que vou atravessar esse turbilhão. A imprensa está no meu pé aí hoje, desde de manhã, né? Como sempre atravessei, né? Afirmando meus princípios, o trabalho que está sendo feito, e se esse trabalho for útil para a educação pública, eu permaneço, se não, enfim, eu retorno à minha vida de editor, que me dá muito prazer. Então, eu estou enfrentando essa turbulência dessa mesma maneira, tá certo? Peço desculpas por esse introito, é que a imprensa não para de me ligar desde de manhã cedo, né? Isso tudo está ocorrendo porque, como vocês sabem, nós instituímos 6 fóruns de discussão e de negociação, né, com o corpo funcional da SME, né? E foi uma decisão consciente da minha parte, porque há uma tendência à balcanização da SME. Na época das redes sociais, né, qualquer um que levante uma bandeira forma um grupo de 300, 500 seguidores, né? E frequentemente esses grupos não gostam uns dos outros. Então, se eu tivesse uma visão maquiavélica, né, de exercer a chefia da secretaria, eu deveria estimular isso, né? Formar um monte de grupos se odiando entre si, porque isso não dá em nada, né? Mas eu acho que isso não é bom para a secretaria, né? Eu acho que eu prefiro organizar uma discussão, né, onde haja transparência, onde se fortaleçam as instituições da secretaria, né? Os conselhos foram convidados, de professores, diretores e funcionários, os SECs foram convidados, né? As CREs foram convidadas, o CEP foi convidado, isso independentemente de qualquer avaliação pessoal minha sobre cada um, né? Eu acho que é melhor a gente ter uma discussão organizada, né? E a gente criar essa oportunidade da SME amadurecer, né, na conversa entre todos os seus segmentos, né? Isso, evidentemente, cria dificuldades com pessoas que ainda pensam a política de maneira tradicional, né? E, enfim, eu estou disposto a enfrentar essas dificuldades e, se tiver que sair da secretaria, para mim, pessoalmente, isso não será nenhuma catástrofe, né? Bom, desculpem essa introdução, mas ficaria muito artificial se eu chegasse aqui e não fizesse nenhuma referência ao terremoto que está em curso no dia de hoje, né?
nós estamos aqui para tratar de alfabetização, né? E eu tomei algumas notas aqui muito improvisadas, né? É um tema muito complexo, muito amplo, e de forma alguma eu posso esgotar esse tema numa fala, nem saberia esgotar esse tema numa fala. Há muitas polêmicas em pedagogia, é natural que seja assim, e nenhum de nós deve ficar chocado com isso, né? Eu já disse aqui na abertura, a pedagogia provavelmente é a ciência, é a mais humana das ciências humanas, né? E, normalmente, as ciências usam processos experimentais para decidir as suas querelas, né? Só que não se pode experimentar com pessoas. Então, as ciências humanas estão condenadas, né, a viver processos mais complexos, até porque seu objeto é mais complexo, né? Provavelmente, o ser humano é o objeto mais complexo do universo, né? E nenhum de nós pode fazer experiências conclusivas com seres humanos. Então, é natural que haja, nas ciências humanas em geral, e na pedagogia em particular, diferentes escolas legítimas, né, de pensamento, né? E, fazendo uma simplificação, grande simplificação, eu diria que a gente talvez possa dividir a polêmica em duas grandes correntes, né? De um lado, uma pedagogia mais tradicional, né, que é mais centrada na figura do professor, né, e no conteúdo que deve ser passado ao aluno, né? Então, a sala de aula se organiza para que o professor transmita um conhecimento canônico aos seus alunos, né? E, de outro lado, uma pedagogia mais crítica a essa pedagogia tradicional, que transfere para o próprio aluno o processo de aprendizado, né? O aprendizado se transforma numa descoberta, na qual o professor tem um papel importante, mas mais ou menos de coadjuvante. Quer dizer, ele vai ajudando o aluno a descobrir, né, aquilo que ele deve aprender, né? Ambas essas posições que eu estou simplificando aqui contêm verdades, certo? E uma coisa muito ruim no debate, em geral, e de pedagogia, é que ele tende rapidamente a se transformar num debate ideológico, em que as posições caminham para extremos, deixam de ver a parcela de verdade que outras posições contêm, né? E, com isso, retiram a própria criança do centro do debate, né? Acabam sendo um debate entre doutrinas, né, em que a criança se transforma num mero coadjuvante, né, num mero detalhe. Quer dizer, as doutrinas, muitas vezes, se tornam mais importantes do que propriamente os resultados que a gente consegue aprender. Eu dou muito valor à tolerância, principalmente no debate intelectual, quer dizer, e reconheço perfeitamente que há um conjunto de escolas em pedagogia que são legítimas, né, que fazem parte do debate que todo professor deve conhecer, né, e que, ao fim e ao cabo, não é uma escola que define a boa aula, não é um método que define a boa aula. Quem dá a boa aula é o professor. Quer dizer, cabe a ele conhecer, né, todo o arsenal teórico à sua disposição para realizar a sua própria fusão, né, confiar na sua intuição, de modo que, em sala de aula, ele possa, inconscientemente, ir buscando instrumentos para construir a melhor aula possível, né? Então, no centro desse debate não está, certamente, uma ou outra doutrina, está o professor e está a criança, né, na sua interação humana complexa e sempre inesperada. Nenhuma aula é igual a outra, nenhuma turma é igual a outra, nenhuma criança hoje é igual àquela ela ontem, nenhuma situação se repete. Então, nós não temos que ter professores bitolados, não é, presos a uma determinada doutrina e inflexíveis, incapazes de analisar a situação, né, que ele está enfrentando naquele momento, que são sempre situações complexas, que envolvem não só a cognição, mas envolve afeto, né, envolve a história de vida de cada um, né? Então, ser professor é uma ciência, mas é também uma arte, né? Cada aula é um ato de criação, né? E o nosso professor, antes de tudo, tem que estar preparado para ser um criador, né? Quanto mais ele conhecer, melhor, porque aí ele vai poder ter mais instrumentos para exercer o seu papel de criador, né?
Mas, entrando propriamente no debate sobre o aprendizado, eu sentei ali embaixo, tomei essas notinhas aqui e disse assim, por onde eu começo? Aí me ocorreu uma frase do antropólogo francês, bastante conhecido, Claude Lévi-Strauss, né? O Lévi-Strauss tem uma frase que diz o seguinte: o homem é o único animal que pode viver 1000 vidas diferentes. Eu acho que aí está um ponto de partida importante para nós, né? Se nós observarmos todos os outros animais que existem na natureza, inclusive os mamíferos mais próximos de nós, né, eles estão condenados a viver uma só vida, né? A zebra é zebra, o leão é leão. A zebra corre do leão, o leão come a zebra, né? Isso se repete há muitos milhares de anos, né? E não há nenhuma possibilidade que isso não venha a se repetir amanhã enquanto leões e zebras continuem a existir. Não há nenhuma possibilidade que uma zebra, de repente, invente uma maneira de correr atrás do leão. Tá certo? Por quê? Porque nos animais, o comportamento animal é definido, né, geneticamente. Quer dizer, o código genético de cada espécie, né, define um padrão de comportamento que se adaptou à natureza ao longo de milhares de anos, né, e que é essencialmente repetitivo, né? A margem individual de variação do comportamento animal é praticamente nula, né? Alguns de nós podem dizer, bom, mas os animais de circo aprendem coisas diferentes, não é? Mas isso não é um aprendizado. Quer dizer, os animais foram treinados, é diferente. O urso dá uma cambalhota porque quando ele não deu a cambalhota, ele levou um choque elétrico, e quando ele deu a cambalhota, ele ganhou uma guloseima. Então, todas as vezes que o domador apita, ele fica entre, eu levo um choque elétrico ou ganho uma guloseima? Eu vou ganhar uma guloseima. Isso não é aprendizado, isso é um treinamento, né? Que, aliás, está cada vez mais sendo combatido com razão, né? O uso dessa maneira de animais contra completamente a sua natureza, né? Então, no caso, a história humana é completamente diferente. Nós somos um grande enigma, né? E é por isso que a gente tem que ser muito tolerante, porque nenhum de nós sabe exatamente. Quer dizer, quem acha que sabe, sabe menos do que nós. Tá certo? Nós somos um grande enigma, porque nós podemos viver 1000 vidas diferentes, né? Essa é a observação tão simples do Lévi-Strauss, contém uma sabedoria importante. Quer dizer, qualquer um de nós aqui dessa sala poderia ser Mozart. Qualquer um de nós poderia ser Hitler, não é? Quer dizer, a composição de sinfonias, não é? Ou a perpetração de genocídios são possibilidades inscritas na nossa existência, não é? Quer dizer, e cada um de nós nasce numa dada sociedade e vai escolhendo, se eu mantiver esse exemplo extremo, vai escolhendo entre ser Mozart ou ser Hitler, né? Essa plasticidade do comportamento humano sempre foi muito intrigante, né? Muito intrigante. Da onde surge essa nossa plasticidade? Onde é que ela está, né? No século XVIII, depois da expansão europeia, a Europa foi tomando conhecimento com povos que ela não imaginava que existiam, né? E essa questão se transformou num grande debate intelectual, né? De onde vem essa plasticidade? Essa plasticidade, ela pode ser enquadrada, ela pode ser descrita e ela pode ser enquadrada numa classificação. Essa plasticidade, ela contém em si a ideia de comportamentos superiores e comportamentos inferiores, não é? Essa plasticidade do comportamento humano indica que a humanidade está dividida em estratos que podem ser hierarquizados. Tudo isso eram questões em aberto, né, no século XVII, XVIII, objeto de muito debate, né? E essa questão se tornou politicamente muito relevante no século XIX, que é o século da expansão colonial europeia, da consolidação dos grandes impérios, né? E esses grandes impérios europeus precisavam compreender melhor esses povos diferentes para poder dominá-los melhor, né? Então, aquilo que era uma curiosidade intelectual
de filósofos, de viajantes, etc., se transforma no século XIX em políticas de Estado, né? Vamos tentar entender a plasticidade do comportamento humano, não é? para legitimar uma dada situação histórica e para operar melhor essa situação histórica, né? E é nesse contexto que nasce e se fortalece a ideia de que, de alguma maneira, a plasticidade humana está inscrita no nosso corpo. E nós temos que descobrir isso, descobrir onde é que ela está, não é? E aí, os melhores cientistas europeus, os melhores, e não foram poucos, foram centenas, né, financiados pelos Estados nacionais, desenvolveram pesquisas que demoraram décadas, muito complexas, muito detalhadas. Todo o corpo humano foi medido, não é, a diferença entre os dedos da mão, a largura do crânio, o tórax, a extensão do braço, para encontrar onde é que está esse conjunto de elementos que explicam essa plasticidade, né? E o resultado desse grande esforço da antropologia física, né, que se constitui no século XIX, a serviço dos Estados coloniais europeus, né, foi a construção de um conceito que se tornou o pior conceito jamais produzido pelas ciências humanas. O pior, né? O mais destrutivo, o mais equivocado, né? O conceito de raças humanas, né? Raças humanas. A humanidade, então, chegaram à conclusão, os sábios europeus, brancos, evidentemente, né? A humanidade estava dividida em raças, que podiam ser descritas biologicamente. E cada uma dessas raças continha propensões a certos comportamentos, né? Essas propensões definiam uma hierarquia, né? E, evidentemente, quem construiu esse saber se colocou no topo dessa hierarquia, né? Quer dizer, não por acaso. Quer dizer, então, surge no século XIX um conceito pérfido que vai legitimar o colonialismo, né? O colonialismo é uma expressão da superioridade biológica de certos grupos humanos sobre outros grupos humanos, né? Que está inscrita no nosso corpo. Isso foi tolerado como um saber dentro da Europa, né? Isso, na verdade, só recebeu uma crítica dura dentro da Europa quando o conceito de raça, no século XX, foi usado dentro da Europa para exterminar povos europeus. Né? Enquanto ele foi usado para exterminar povos africanos, americanos e asiáticos, ele foi tolerado como um conceito acadêmico, né? Foi o nazismo que importou para dentro da Europa, né, esse conceito, e os europeus viram, então, dentro do seu próprio continente, as consequências, né, desse conhecimento construído no século XIX. Mas eu estou derivando muito, eu quero voltar para o nosso aprendizado aqui. O fato mais importante das ciências humanas, desde o final do século XIX e ao longo do século XX, é exatamente a superação desse conhecimento e a passagem da antropologia, da sua condição de antropologia física, para a de antropologia cultural, né? Foi sendo estabelecido, e a biologia no século XX veio confirmando isso maciçamente, que as nossas diferenças físicas são insignificantes, absolutamente insignificantes. Se você selecionar aleatoriamente 2 nigerianos, 2 chineses e 2 noruegueses, né, e compará-los do ponto de vista, né, bioquímico, da sua estrutura corporal, não é? As diferenças são insignificantes e não são estatisticamente relevantes, né? Então, não está aí a nossa diferença, e há um motivo para isso, né? A nossa espécie é muito jovem. O Homo sapiens começa a surgir 150 mil anos atrás, mais ou menos, né? E nós partimos de um grupo originário da África, nos dispersamos, não é? Houve, então, um processo de reprodução isolada de subgrupos humanos e logo nos reencontramos na modernidade, né? E o intercâmbio genético voltou a prevalecer. Então, não houve tempo histórico para constituir raças humanas.
Nós mantivemos a nossa unidade primordial, com diferenças insignificantes, né? E com base nisso, a antropologia ela caminha, né, para abandonar esse conceito. Quem ainda usa esse conceito hoje não tem o tamanho da sua burrice, não tem a percepção da sua absoluta, no seu anacronismo, né? Abandonar e compreender alguma coisa que vai, sim, explicar, ou ajudar muito a explicar, aquele enigma do Lévi-Strauss. Por que cada um de nós pode viver 1000 vidas diferentes, né? É porque, ao longo da história, a nossa espécie ela foi acumulando um conjunto de saberes, de práticas, não é? Que não estão mais depositadas no seu próprio corpo. São práticas de natureza cultural, não é? Quer dizer, a memória humana da humanidade, nós temos uma memória animal também, nós viemos do reino animal, não é? Mas, além dessa memória animal, e de maneira cada vez mais importante, não é? Nós vamos constituindo uma memória humana, especificamente humana, que nos diferencia da zebra e do urso, né? E do leão. Né? Durante milênios, nossos antepassados corriam do leão. Né? Hoje nós botamos o leão para correr. Nós alteramos, né? Nós somos capazes de alterar a posição que a natureza nos deu, né? No planeta. Né? Por quê? Porque nós somos capazes de acumular fora do nosso corpo uma imensa quantidade de informações, né? De capacidades que são transmitidas de maneira intergeracional. Né? A nossa humanidade não está mais depositada dentro do nosso corpo. A nossa humanidade está na nossa língua. A nossa língua é a nossa humanidade. Né? A nossa humanidade está na nossa capacidade de construir técnicas. Né? Cada um de nós, ao nascer, né, não é capaz de lidar com as técnicas que nós adultos somos capazes de ter. Essas técnicas são um patrimônio coletivo, que é transmitido de maneira intergeracional. Né? Técnicas, línguas, artefatos, né? Digamos, construções ideológicas, jurídicas, né? Que regulam a existência desse ser tão complexo como o ser humano, né? De maneira que ele consiga sobreviver, e consiga sobreviver em sociedade. Né? Cada vez nós caminhamos mais para dentro do mundo da cultura. Cada vez o mundo da cultura é mais determinante no nosso comportamento. E é por isso que cada um de nós pode viver 1000 vidas diferentes. Porque esse mundo da cultura se libertou das estreitas determinações do código genético. E é nesse mundo da cultura em que nós vivemos. Né? E ele abre 1000 possibilidades diferentes. Né? E por isso cada um de nós pode viver 1000 vidas diferentes. Né? Então, o que é o aprendizado humano? Né? O aprendizado humano é diferente do aprendizado animal, se é que existe aprendizado animal. O aprendizado humano é a entrada gradativa, progressiva, lenta do bebê humano no mundo da cultura. Né? Daquele pequeno animalzinho muito frágil. Imagino que todos nós, ou a grande maioria de nós aqui, tenhamos filhos. Né? E todos nós temos a sensação da extrema fragilidade do bebê humano. Né? Muito mais frágil do que os bebês das espécies animais. Né? Quer dizer, um cavalo, quando nasce um cavalinho, em poucas horas ele está andando ao lado da sua mãe. Né? Isso acontece no gato, no cachorro, no urso, no leão. Né? E nossos filhos, coitados, chegam aos 30 anos ainda dependentes de nós. Né? O bebê humano nasce com uma incrível fragilidade. Né? Incrível fragilidade. Ele não é capaz de nada, a não ser mamar e respirar. Mesmo assim, todo mundo sabe que depois de mamar nós temos que ficar com ele aqui no ombro para ele poder arrotar. Né? E mesmo assim, né, há bebês que morrem no berço por não conseguirem respirar. Né? Então, por que o nosso bebê é tão frágil? Né?
é porque ele nasce prematuro. E por que ele nasce prematuro? É porque a nossa espécie desenvolveu uma caixa craniana grande demais. Né? Se nós compararmos o tamanho do nosso corpo com o tamanho da caixa craniana humana, é desproporcional em relação a qualquer outra espécie animal. Né? A caixa craniana dos animais tem uma proporção em relação ao corpo dos animais muito menor do que a nossa. E aqui na nossa caixa craniana está instalado esse cérebro plástico que nos permite ser seres criadores de cultura. Não é? E o bebê nasce prematuro porque a caixa craniana, ainda no útero da mãe, atinge um certo tamanho em que, se ele não for expulso, ele não poderá sair mais. Tá certo? Então, a mãe tem que expulsar o seu bebê prematuramente em relação às suas capacidades físicas. Porque se a mãe for esperar que o seu bebê fique tão maduro quanto o bebê cavalo, quanto o bebê gato, né, ele morre dentro da barriga da mãe. Então, todos nós nascemos muito imaturos, muito incapazes de sobreviver. Né? Esse foi um enigma da filosofia, sobre o início do homem. Né? Os gregos diziam, o primeiro homem tem que ter sido um adulto. O primeiro homem não pode ter sido um bebê, porque um bebê humano não sobrevive. Né? Nós nascemos muito prematuros e nós temos que ser imediatamente acolhidos. Se não formos acolhidos, nós não podemos sobreviver. E acolhidos por muito tempo. Porque essa caixa craniana que abriga esse cérebro tão complexo nos concede uma psique excepcionalmente complexa. Né? Se essa psique não for organizada, nós enlouquecemos. Né? Nós somos o único animal que sabe que vai morrer. Né? E isso traz consequências enormes para a nossa vida. Né? Nós somos o único animal que pergunta o que eu estou fazendo aqui. Né? Qual é o sentido da minha existência? Né? Se nós não conseguimos organizar essas perguntas fundamentais, né, nós enlouquecemos, literalmente. Nós não conseguimos lidar com o potencial psíquico que nós temos. Né? Então, a transformação do bebê humano num adulto humano é um processo excepcionalmente longo e complexo, que tem como um dos seus componentes, não é o único, né, o contato e a absorção por essa criança humana dessa imensa bagagem cultural intergeracional que a humanidade vem constituindo ao longo da sua história e que não está inscrita no nosso corpo. Né? Primeiro ele aprende a falar, e esse é um processo, no nosso caso, fortemente ligado à genética. Já está demonstrado que a capacidade de fala do ser humano é uma capacidade genética. Noam Chomsky se transformou no maior linguista do século XX, está vivo ainda, no século XXI, não é? Exatamente por ter feito essa descoberta, a capacidade genética para a fala. Porém, quando nós tratamos de alfabetização, nós estamos lidando com uma coisa muito diferente. A alfabetização não é uma capacidade genética, é uma capacidade cultural, exclusivamente cultural. Tanto assim que ela só surgiu mais ou menos há 5.000 anos atrás. Ou seja, a nossa espécie existiu durante 150 mil anos, não é? Sem descobrir o código alfabético. Foi uma descoberta tardia da nossa espécie e absolutamente genial. Né? Eu acho engraçado quando as pessoas dizem que a nossa época é uma época maravilhosa, que estamos descobrindo tudo, não é? Etc. Pessoal, as grandes descobertas foram feitas lá atrás. Né? Vamos parar para pensar. Quer dizer, a descoberta do código alfabético é uma revolução na história da humanidade. Né? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Alguém já parou para pensar da genialidade, né? Da genialidade da pessoa, ou das pessoas, ou da geração, ou das gerações, nós não sabemos, porque isso se perdeu, né? Que bolou uma maneira de nós representarmos números em escala infinita usando 10 símbolos. Vocês já se perguntaram? Como é absolutamente genial, eu posso escrever 25 quinquilhões, 430 quatrilhões, não sei o quê, usando 10 símbolos. Imagina se eu tivesse que ter um símbolo para cada número.
Existem tribos indígenas que é assim, em geral, elas contam 1, 2, 3 e muitos. Tá certo? Elas têm palavras que designam o 2 e o 3. E a partir daí é muitos. Né? Quer dizer, as grandes descobertas, né, foram feitas entre 10 e 5 mil anos atrás, que nos tornaram humanos. Né? E a descoberta do alfabeto é uma delas. E é essencialmente uma descoberta cultural. Tá certo? Então, transformar aquele animalzinho humano, o bebê humano, num ser humano, né, para que ele possa, inclusive, escolher qual das 1000 vidas ele terá. Né? É claro que a sua escolha não é livre, ele está premido por circunstâncias, né? Mas, de alguma maneira, ele também fará escolhas. Né? Dar condições para que essa criança, esse jovem humano, fazer opções que não estão ao alcance da zebra, do leão, do urso, mas estão ao alcance do ser humano, né? Sempre foi um grande desafio na história da humanidade. Né? E esse desafio ganhou a forma, ao longo do tempo, né, do chamado processo educacional, né? Que só na modernidade se transformou num processo de massas. Reparem que nenhuma sociedade anterior às sociedades modernas, né, praticou educação em larga escala. Né? A educação, todos os filósofos iluministas que nós ouvimos falar, Diderot, Voltaire, etc., eles eram preceptores. Né? Eles eram contratados por famílias nobres para morar na casa da família e educar os filhos da família. Cada um deles tinha 4 alunos, 5 alunos, eram os filhos dos nobres que eram educados. Né? A demanda por educação de massas é uma demanda da modernidade, né? Que altera completamente o sentido da palavra educação. Né? Porque a educação feita de maneira artesanal por preceptores dentro, né, da casa dos nobres, né, é uma coisa. A educação, quando é oferecida para milhões de pessoas, é uma coisa completamente diferente. Né? Completamente diferente. E aí surgem os debates sobre a pedagogia. A pedagogia é a organização da educação de massas na forma de um saber. Né? E é nesse debate que nós estamos imersos. Né? Eu acho importante, a escola tem muitas dimensões, mas acho importante a gente não perder de vista que uma das dimensões fundamentais da escola é que ela é portadora de um conjunto de conhecimentos que têm que ser transmitidos às crianças e que não são conhecimentos do cotidiano dessas crianças. E nem são conhecimentos que elas possam descobrir por si mesmas. A humanidade levou 150 mil anos para descobrir o código alfabético. Né? Seria muito exagero a gente exigir que cada criança nossa descobrisse por si mesma o código alfabético. Né? Quer dizer, a escola é portadora desse arsenal gigantesco de conhecimentos, né, que não está inscrito no nosso corpo, né, está no mundo da cultura, né, para que as nossas crianças tenham acesso a esse arsenal, e esse acesso é essencialmente libertador, porque é esse acesso que amplia o leque de opções que as nossas crianças vão poder fazer na sua vida. Né? Quer dizer, a ideia de que alfabetizar uma criança no tempo certo é uma violência contra a criança me é muito estranha. Porque eu acho que é uma violência contra a criança deixá-la analfabeta. Porque isso estreita imensamente o leque de opções da vida dessa criança. A libertação é introduzi-la no mundo da cultura, né? Para que ela tenha mais opções. Outro dia, eu fui numa escola e um coral de crianças da escola cantou Caymmi, várias músicas de Caymmi. Né? E depois eu fui lá conversar com as crianças e uma delas me disse uma coisa muito importante. Ela me disse assim, a minha mãe reclama porque eu só canto funk, mas eu só sabia funk. Agora eu descobri músicas que eu vou cantar para minha mãe. A escola tinha ensinado Caymmi. Tá certo? Quer dizer,
Então, a escola não tem que estar a serviço daquilo que a rua já dá para a criança, daquilo que já é a vida da criança, senão a escola se torna desnecessária, né? A escola está a serviço da transmissão de uma potência cultural multigeracional, a qual essa criança ou terá acesso na escola ou não terá acesso, né? Então, eu diria que a boa pedagogia é aquela que combina elementos da pedagogia tradicional, né? Aquela pedagogia que fala, sim, em conteúdos, que tem que ser transmitidos, sim, tá certo? Quer dizer, eu estudei tabuada quando era criança, e eu sei contar até hoje por isso, né? Isso é uma dádiva na minha vida, né? Não temos que ter medo, não temos que ter medo de ser caretas, pessoal. Não temos que ter medo de ser patrulhados, né? Cada época histórica tem suas modas, e as modas vão passando. Quem fica são as crianças, né? Quem fica é a pedagogia. Então, a pedagogia tradicional tem, sim, seus métodos, e a pedagogia crítica também tem, porque uma pedagogia tradicional burra é horrível, né? É claro que o processo de educação é um processo dialógico. Todo processo minimamente virtuoso entre seres humanos é um processo dialógico, né? Se não for dialógico, ele vai ser um processo disruptivo, violento, né? E não é disso que se trata. Então, eu acho que eu não pude acompanhar todos os debates da Semana de Alfabetização, mas eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço para escapar, tá certo, da polarização, da ideologização da pedagogia, né? Da formação de grupos estanques que não ouvem uns aos outros, né? Que vão simplificando suas posições, simplificando e caricaturando a posição do outro, né? A pedagogia vai progredir, a rede vai progredir, se ela viver no mundo dialógico, né? E se a escola não esquecer do seu grande papel, né? O seu grande papel, eu repito, né? A escola é, por excelência, a instituição a sociedade na qual universidades, escolas médias, fundamentais, pré-escolas, a sociedade, então, não é à toa que vocês foram formados como professores, tiveram uma formação específica para isso, é porque a sociedade quer que esse processo de transmissão intergeracional de cultura não seja interrompido, não é? Quer dizer, se por uma infelicidade extrema desaparecessem todos os professores, não é? Esse processo seria interrompido e a humanidade caminharia para trás, né? As novas crianças, né, não teriam acesso não só ao código alfabético, ao código numérico, não é? Mas um conjunto enorme de saberes que foram construídos ao longo de alguns milênios e que nos tornam humanos, não é? Nós somos humanos, diferentemente do cachorro ou do urso, é porque nós nos libertamos das limitações do nosso próprio corpo e nós nos libertamos das limitações de uma vida que tem algumas poucas décadas, né? Graças à nossa humanidade, nós podemos ler Shakespeare, nós podemos conhecer Homero, nós podemos calcular 1.403.000.000.000, né? Essa bagagem cultural que nos liberta de uma vida de poucas décadas, né? Ali na nossa vizinhança, e nos coloca diante do mundo, né? Do mundo, não só do mundo hoje, mas nos coloca diante de milênios de história, né? Que nos deixam na posição que nós ocupamos hoje. Então, a escola não pode abrir mão do seu papel de transmissora da bagagem cultural da humanidade, né? E nós não devemos rebaixar o papel da escola pública. Eu disse aqui, nós podemos ler Shakespeare, né? Pessoal, talvez a grande maioria dos nossos alunos ainda não consiga ler Shakespeare, né? Mas vamos lutar para que eles consigam, tá certo? Vamos lutar para que eles consigam. Vamos colocá-los o mais próximo possível daquilo que de melhor a humanidade produziu, né? Daquilo que de melhor. Vamos ofertar para eles essas possibilidades para que eles escolham entre as 1000 vidas que eles possam viver, aquela que for mais brilhante, aquela que for mais prazerosa, aquela que for mais completa, né? Muito obrigado.